Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso, incrível O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro então foi publicado primeiramente em forma de fascículos e somente em 1890, mais precisamente em julho de 1890, é que então ele foi publicado na forma de livro. Essa minha edição aqui eu encontrei ela em sebo, certo? E particularmente eu acho ela muito bonita, é da editora Suzano, que eu acho que não existe mais, eu não tenho essa informação. Porém, eu achei essa edição realmente muito bonita. E eu confesso pra vocês que quando eu peguei essa edição, eu meio que não dei nada por ela, sabe? Eu olhei assim as páginas meio amareladas, uma edição muito antiga, eu pensei, poxa vida, eu acho que não vai ser uma leitura muito agradável, mas não, vocês não têm noção, eu me encantei muito, a tradução foi muito bem feita. A tradução, então, foi por Enrico Corvisieri, eu não sei se eu estou dizendo corretamente o nome dele. Enfim, eu sei que, gente, que livro maravilhoso, que livro assim, espetacular, cheio de tramas, de reviravoltas. Sério, gente, isso aqui é um prato cheio para leitores ávidos e, sem sombra de dúvida, é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, podem ter certeza. Bem, esse livro, então, foi o meu livro de abril para o meu desafio pessoal de 12 livros para 2018. Como eu só criei o canal agora, então não tem vídeo, né, aqui sobre isso, mas lá no blog eu fiz um post explicando quais livros eu iria ler em cada mês do ano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E conforme o tempo for passando, eu vou trazendo para vocês, então, as resenhas dos livros anteriores e, se possível, também dos próximos livros que ainda virão. Além de todas essas qualidades que eu falei que o livro tinha, o livro é marcado majoritariamente por muitos contrastes. Mas, aos poucos, ao longo do vídeo, a gente vai falando alguns desses contrastes. Eu não vou me ater muito à vida do Oscar Wilde, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Entretanto, existe um vídeo muito bom, muito completo, do canal Literatura Fundamental, que infelizmente não existe mais, e eu descobri tardiamente esse canal. Mas lá, um professor da USP, se eu não me engano, ou da Unicamp, eu não sei, eu vou confirmar depois. Esse professor, ele explica tintim por tintim da vida do Oscar Wilde, comenta também um pouco da obra dele, inclusive o Retrato de Dorian Gray, que é o tema principal do vídeo, certo? Então eu vou deixar o link lá embaixo para vocês conhecerem. E, sério, o vídeo é muito bom, muito completo, maravilhoso. Então, falando agora do enredo do livro. O livro começa quando dois amigos aristocratas, um pintor, que é o Basil Hallward, ou Basílio Hallward. Na minha edição não está traduzido para Basílio. Bem, então, o Basil Hallward, que é um pintor, está conversando com seu amigo, Lord Henry Wotton, e o Basil, ele está mostrando para o Henry o motivo de tanta inspiração que ele está recebendo atualmente. Qual é, no caso, a musa ou o muso inspirador dele do momento, que no caso é o nosso Dorian Gray. E o Henry fica muito cismado com isso. Como é que esse jovem tinha tanta influência assim nesse pintor, no amigo dele, né, no Basil, a ponto de que o próprio Henry considerou como tudo o que o Basil fazia agora eram suas obras-primas, suas obras de arte mais belas e plenas. Enquanto eles estão conversando, o Dorian chega lá e o Henry finalmente pode conhecer o Dorian e descobrir o que é que ele tinha de tão encantador, de tão chamativo, que atraía, que apaixonava o Basil de forma tão arrebatadora. E aí, o Basil, ele teme muita aproximação entre o Henry e o Dorian, porque é o seguinte: no começo do livro, o Dorian, ele é aquele menino, aquele adolescente ainda muito jovem, muito ingênuo, não conhece muito da vida, tem uma noção muito pequena, por assim dizer, das dimensões da vida. E o Henry não, o Henry é casado, é vivido, ele tem suas opiniões bem fortes, bem sólidas com relação a diversos pontos da sociedade, com relação a mulheres, com relação à política, com relação ao próprio casamento. Enfim,
Henry é uma pessoa muito manipuladora, Henry é uma pessoa muito sedutora com as palavras. Henry usa a habilidade da oratória dele, da retórica dele, para seduzir e encantar as pessoas. E é isso o que assusta o Basil, porque ele não quer que o Dorian seja contaminado, por assim dizer, pelas ideias meio que estapafúrdias do Henry. Porém, essa amizade é inevitável. Com o passar do tempo, Dorian e Henry ficam unicarne, o Basil fica lá entre eles, apesar de que ele ainda tem muito receio dessa amizade, mas ele não pode evitar que isso aconteça. O que faz com que eles três se unam é porque o Basil está pintando, então, o retrato do Dorian. E tanto para o Henry quanto para o próprio Dorian, é uma coisa assim esplêndida aquele retrato. Foi assim a cereja do bolo de todas as obras produzidas pelo Basil. O Dorian, logo após ficar pronto a pintura, ele fica muito abalado, por assim dizer, porque aquele retrato está muito perfeito e aquele retrato vai ficar intacto. Com o passar dos anos, aquele retrato vai continuar naquela moldura, vai continuar com aquela face, com aquele rosto impecável, com aquelas vestes maravilhosas. E o próprio Dorian, né, o Dorian real, vai falecer, vai ficar velho, vai ficar encarquilhado, vai perder toda essa beleza, essa juventude que ele tanto ama, que ele tanto aprecia. E é aí que começam a aparecer os contrastes que eu falei no início do vídeo. Se fala muito ao longo da história sobre contraste entre juventude e velhice, beleza, feiura, efêmero, eterno, vida, morte, corpo, alma. Então tudo isso vai se embasando para formar então essa história. Não só no começo da trajetória do Dorian que isso aparece, durante todo o percurso desse personagem, a gente percebe que esses contrastes, que essas dualidades estão sempre unidas, sempre intrínsecas no caráter, nas decisões e nas atitudes do Dorian. Bom, o tempo passa mais um pouco e Dorian se vê então perdidamente apaixonado por uma moça, a Sybil Vane. Ela então é uma atriz de um teatro, uma atriz em ascensão, por assim dizer, porque lá onde ela trabalha é um estúdio muito pequeno, é um teatro pouco conhecido, mas ela é uma atriz muito boa, ela interpreta as mulheres das peças de Shakespeare muito bem. E o Dorian se vê perdidamente encantado por essa moça. Ela é a deusa da vida dele e ele quer porque quer casar com ela. Ele quer ter um futuro com ela, ele sabe que ela é a mulher da vida dele. O Henry, ele não dá muito crédito a essa relação, porque ele acha que não é bem por aí que as coisas devem se encaminhar. Até porque ele fala que o Dorian é jovem, ele pode ter qualquer moça que ele quiser, que ele pode ficar muito tempo solteiro, só depois, com o passar do tempo, é que ele pode se estabelecer com uma família, mas o Dorian quer porque quer casar com essa moça. E mais, ele quer que tanto o Henry quanto o Basil, que são os melhores amigos dele, conheçam a moça na peça que ela vai apresentar no dia seguinte. O Henry e o Basil, eles ficam meio assim, não sabem se vão ou não, mas acabam indo, para poder não fazer essa desfeita com o Dorian. Entretanto, quando eles chegam lá, eles estão num susto muito grande, porque a Sybil interpreta muito mal. Ela atua muito mal nesse dia. Tudo que ela não devia fazer, ela faz. Ela faz tudo errado. E o Dorian fica perplexo. Fica perplexo porque como que pode? Como que pode aquela deusa que ele enaltecia com todas as forças, no dia anterior fazia uma Julieta esplêndida, fazia diversos outros papéis de maneira tão encantadora, sedutora, e quando naquele dia, no dia que ela precisava se mostrar como alguém que realmente tivesse o seu valor, ela fazia essa desfeita com ele. E pior, na frente dos amigos dele, que eram as pessoas que ele mais contava com apoio para essa união. Então, depois que a peça acaba, Dorian termina o noivado com a moça. Ele fala coisas horríveis para ela. Ele realmente só faltou dar um tapa na cara dela e jogar ela no chão, porque ele arrasa, devasta com a garota, certo? E a partir disso vai acontecer um fato que eu não vou contar para vocês, mas que esse fato também, de certa forma, vai interferir diretamente nas ações do Dorian ao longo da história. Depois disso,
Dorian vê que ele realmente é muito jovem, que ele precisa aproveitar a vida. Ele precisa, então, desfrutar do que ele possui. E aí é que ele tem uma sacada, digamos assim, para continuar com essa vida. No momento que ele diz, eu daria tudo, tudo, até mesmo minha alma, para permanecer jovem igual esse quadro. E, para vocês que talvez já possam conhecer a história, sabe o que é que acontece. Bem, Dorian, com o passar dos anos, continua jovem, belo, impecável, sem rugas, sem cabelo branco, com aquela altivez, dado ao mundo, à bebedeira, aos jogos, às moças, aos rapazes também, inclusive a homossexualidade, por mais que não seja explicitamente colocada na história, possui traços sim marcantes. Então Dorian aproveita todas as facetas de sua vida. Enquanto isso, enquanto Dorian continua jovem, o quadro vai se definhando. A pessoa desenhada no quadro vai se definhando, vai virando um monstro, vai mostrando a verdadeira alma do Dorian, porque a alma dele está selada naquele quadro. A alma do Dorian está lá presa. E com o passar dos anos, a partir de tudo que ele faz, se percebe o quanto ele é podre e velho e feio por dentro. Aquela carcaça que ele mostra para os outros é só uma fachada. É só algo momentâneo que ilude as pessoas naquele momento, mas que ao mesmo tempo devasta a vida de cada pessoa que tem contato com o Dorian. É tanto que tem uma parte do livro em que vão ser mostradas diversas pessoas que cometeram atrocidades consigo, ou então que fizeram coisas que só foram capazes de fazer depois da influência do Dorian na vida delas. Então você percebe o quanto o Dorian, ele, mesmo que de maneira bem sutil, ele muda a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas de maneira negativa. Dorian, que era um rapaz educado, que era um rapaz ingênuo, que era um rapaz que estava querendo se descobrir, que estava querendo se tornar uma pessoa melhor no início do livro, muda completamente. Então, Dorian passa de um jovem frágil, inocente, para alguém sem escrúpulos, egoísta, mesquinho, que não mede as suas consequências, nem os seus atos. E, sério, gente, Dorian se tornou um homem muito perverso, a ponto de cometer atos terríveis contra pessoas bem próximas a ele. Mas, enfim, naquele vídeo que eu falei para vocês do Literatura Fundamental, o professor fala que as obras do Oscar Wilde, elas se misturam muito com a vida do autor. Como, por exemplo, ele se envolveu num escândalo sexual porque ele era casado e foi descoberto que ele mantinha relações com outros homens, levado à justiça e tudo. Então, se diz que existe uma correlação muito grande das suas obras com a sua vida pessoal, mas não se sabe até que ponto elas se enveredam e se entrelaçam. Mas, como eu falei, eu recomendo muito o livro para vocês. A linguagem do autor chega a ser quase assim poética e ele trata de temas bem cascudos, tanto para a época quanto nos nossos tempos atuais, de maneira que você nem percebe a gravidade às vezes do assunto, de tão bonita a forma na qual ele escreve. E existem muitas críticas também à sociedade da época, que ele mostra homens, inclusive como o Lord Henry, homens machistas, mulheres até algumas, não todas, fúteis. Eu vou ler duas passagens para vocês. A primeira, eu acho que ela exemplifica muito bem o quanto de influência o Henry exerce sobre o Dorian. Fala o seguinte: porque influenciar uma pessoa é transmitir-lhe a nossa própria alma. Ela já não pensa com os seus próprios pensamentos, nem arde com as suas próprias paixões. As suas virtudes não são reais para ela. Os seus pecados, se é que existem pecados, são emprestados.
ela se transforma em eco de uma música alheia, em ator de um papel que não foi escrito para ela. Então, é exatamente isso que acontece com o Dorian quando ele entra em contato com as ideologias e filosofias de vida do Henry. Ele é manipulado dessa forma, a ponto de ele já não pensar mais por si próprio, e sim de acordo com as questões que o Henry traz à tona para ele. E essa frase eu acho que ela é o mote principal da história. Eu acho que ela exemplifica, que ela aponta exatamente, se você tivesse que escolher um aspecto do livro, eu acho que essa frase direciona para esse aspecto, que é o seguinte: não pensa agora, algum dia quando for velho, enrugado, feio, quando a meditação lhe tiver murchado a fronte com suas rugas, e a paixão marcado seus lábios com horríveis estigmas, sentirá isso terrivelmente. Agora, aonde quer que vá, cativa todo mundo. Mas será sempre assim? Então, é basicamente por conta desse pensamento, dessa linha de raciocínio, que Dorian age de acordo como age, que Dorian faz esse pacto com o próprio quadro, que a alma dele é presa no quadro e ele vira só uma carcaça murcha, que vai andando pelas ruas e vai fazendo o que bem entende. Esqueci de comentar com vocês aqui, existe um filme de 2009 com o mesmo nome, O Retrato de Dorian Gray, estrelado pelo Ben Barnes e pelo Colin Firth. Assim, gente, quando eu assisti o filme anos atrás, sem ter lido o livro, eu gostei muito, achei que o filme foi muito bem dirigido, que os atores foram muito bem escolhidos, e realmente foram atores muito bem escolhidos. Entretanto, após a leitura do livro e eu reassistir o filme, eu realmente não recomendo muito. Confesso que a essência do livro foi meio que permanecida. Eles retrataram bem essa questão dessas dualidades, como eu tinha comentado. Retrataram bem essa questão do Dorian querer permanecer jovem. Entretanto, se você prezar pelo fato das similaridades, das semelhanças entre a obra literária e o filme, eu não recomendo, porque existem muitas diferenças gritantes mesmo, e que me incomodaram bastante. Mas se isso não for um problema, fica a dica para vocês, eu vou deixar a capa aqui do lado, certo? E é isso. Então, mais uma vez, recomendo muito. Como eu falei, essa minha edição é antiga, mas existe uma edição nova da editora Biblioteca Azul, que é um selo da editora Globo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu curtir e a compartilhar o vídeo, que ajuda muito no crescimento do canal. Um beijo grande para todo mundo e até mais!